Bom dia a todos, mais uma programação que transforma. Temática de hoje, segurança comunitária. Nosso convidado especial numa entrevista fantástica que acontecerá nessa manhã. Nós estamos com Augusto Marques. Augusto Marques tem várias formações aí, mas tem especialidade na área de segurança. Você vai perceber que envolvido na coordenação da Comissão de Segurança da ACIRP, também formado em Ciências da Informação pela USP, está graduando em Direito, foi servidor público pelo DETRAN e na Transerp também, é conselheiro do Conselho Deliberativo da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Ribeirão Preto, administrador de empresas e tem especialização nessa área de hotelaria, também está à frente de um hotel chamado Aurora, é isso? Hotel? Isso. Mas o homem tem vários cursos na área da Polícia Civil, na área de investigação, na área de sigilo. Então nós vamos ter uma pessoa que tem assim conhecimento, informação, vida prática dedicada na área de segurança pública, segurança comunitária, segurança de bairro, segurança da cidade de Ribeirão Preto, mas também esteve trabalhando, atuando diretamente com a Secretaria de Segurança Pública. E tem meu apoio hoje, o Hugo, nosso coordenador da rádio, está nos dando um apoio fantástico hoje. O meu amigo José Eduardo também está aqui conosco, amigo, parceiro, está sempre comigo aí nas andanças e está hoje aqui no programa para nos apoiar e nos dar suporte. Então você que está nos ouvindo, a nossa temática hoje é segurança comunitária. Vamos aprender e entender um pouco mais de como ela começou, quando começou, conversando com o Augusto aí nos bastidores, uma ótima observação que os conselhos de segurança comunitária eles já começaram a atuar e a ser desenvolvido mesmo antes da nossa Constituição, da Carta Magna de 88. Então, Augusto vai trazer a informação em que começou esse foco, essa ideia, né? Essa visão de segurança comunitária no ano de 1985. Então, você que está nos ouvindo ou que vai ouvir ou ver via Facebook, você também vai ter o privilégio e a oportunidade de ter essas informações. Eu gostaria de dar a oportunidade aí para vocês falar bom dia. Eduardo, fala um bom dia para os ouvintes aí. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito bom dia, ouvinte da ONU Web Rádio. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer receber o nosso grande amigo aqui, parceiro, o Augusto Marques. Tem nome de artista, Augusto Marques, Eduardo. Hã? É um prazer estar com você, Silvio. É uma alegria, Eduardo. É uma alegria muito grande estar presente nesse evento aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo apoio, Eduardo. Augusto, se apresente, fale um bom dia. E eu gostaria que você depois falasse um bom dia e já comece a falar um pouco da sua trajetória familiar. O ouvinte começar a conhecer você e aí nós vamos batendo um papo. Esse ambiente nosso do Programação que Transforma é um bate-papo bem informal, com riquezas de detalhes, com informações importantíssimas, é um bate-papo. Então, fale um bom dia, se apresente, fale um pouco da sua trajetória, começando pela sua família depois. Bom dia. Bom, meu nome é Augusto. É um prazer estar aqui na rádio. É um prazer poder conversar com os ouvintes e conversar contigo, Silvio. Eu que agradeço, querido. Com relação à minha história, bom, eu posso dizer que eu sou um cristão, eu brinco que sou um cristão de fralda. Ah, sou um legal. cristão de berço, sou um cristão de fralda. Frequentei algumas denominações, sempre tive os valores cristãos em minha vida e os meus pais, eles tinham um valor que é um valor estritamente muito ligado ao cristianismo, que é o valor de servir. Cara, que Porque bênção. na palavra de Tá tudo Deus, ok? o maior é aquele que serve. E os meus pais sempre foram servidores públicos. Os meus irmãos, eu tenho irmãos mais velhos, também são servidores públicos. Então, seus pais envolvidos nessa parte do cristianismo, sempre a vocação de servir ao próximo, né, servir à igreja, mas sempre estiveram nessa área pública, vamos dizer, como servidores públicos. Os meus pais sempre tiveram atuação dentro dos ministérios em que estavam e eram professores estaduais. Então, na minha vida, tanto pelos meus pais quanto pelos meus irmãos, que tem uma diferença de idade bem grande em relação à minha idade, eu sempre tive uma visão de que trabalhar era servir. E era servir à comunidade, servir à sociedade. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar
no setor público. E quando me perguntaram, né? Essa é aquela pergunta que fazem quando você vai entrar. Por que você quer ser policial? Por que você quer ser essa profissão? Por que você quer estar aqui? Eu disse, eu quero estar aqui porque eu aprendi na minha família que trabalhar é servir a comunidade. E essa pergunta você está falando você trabalhou muito como investigador na Polícia Civil, é isso? Sim, sim. E essa pergunta aí foi feita, vamos dizer assim, por que você quer Essa é a pergunta clássica. Essa é a tradicional, pergunta clássica, né? Tá vendo aí, Eduardo? Chega lá, o povo já põe o cara na parede já, viu, Eduardo? Essa é uma dica para quem quiser passar. Pretende isso, né, Augusto? Eu não sei se hoje ainda tem a entrevista, né? Mas não sei se ainda tem nos concursos, se tem a prova oral, né? Na minha época ainda tinha a prova oral, em que você ficava com uma plateia nas suas costas, você com um microfone, uma câmera te filmando e uma bancada com 8, 10 professores, que eram delegados, peritos, escrivães, investigadores. Era uma sabatina fazendo uma ali. sabatina, Rapaz, e filmando também, né? Eu imaginei que a prova oral nessa de não, mas com... E é uma prova interessante porque aquela Até prova... a contraprova. Aquela prova, ela não testa... Eu vou dar a minha opinião. Ela não testa conhecimento. Entendi. Para quem já fez a prova escrita e a de múltipla escolha, ali se testou conhecimento. Essa terceira fase que tinha, que era a prova oral, era para avaliar se a pessoa conseguia reagir sob pressão. Entendi. Né? Porque o policial depois vai ter que fazer um depoimento em juízo, etc. E ele tem que estar na frente do juiz, ele tem que ter firmeza. Imagina a pessoa que é tímida no esquema que é tímida, rapaz, e o nervosismo bateu ali também e o cara gagueja, rapaz. É pressão. Tem uma história famosa de um investigador de polícia que eu trabalhei com ele. E toda vez que um delegado ia visitá-lo, eu chamava ele de Pau Brasil. Ei, Pau Brasil, tudo bem, Pau Brasil? Por quê? Porque na prova, esse delegado estava na banca e ele perguntava qual foi o primeiro produto de extrativismo retirado do Brasil, etc., logo que os portugueses chegaram, etc. E aí as pessoas respondiam, Pau Brasil. E quantas árvores foram levadas nas primeiras naus? Que isso? Não sei, professor. O senhor não sabe? Como que o senhor não sabe? O senhor não estudou? Então, aí tinha aquela pressão, né? Sim, para ver como você reagir sob pressão. E ele assistindo os outros alunos. Aí ele falou, eu vou responder 1.500.000. Deu? Número aleatório, vamos dizer assim, né? Eu vou responder 1.500.000. Na hora que ele foi responder, ele acabou gaguejando e falou, 1.500. Aí ele, 1.500? 1.500. O senhor tem certeza? Tenho certeza absoluta. Como que o senhor pode me afirmar que era 1.500? E como que o senhor pode me dizer que não era 1.500? Rapaz, ele foi muito astuto. Os outros professores olhavam para ele e falavam, tá vendo? Achou um. Arrumou um, achou um para te responder. Muito interessante. Com certeza. Então, veja que não era uma questão de conhecimento. Era uma questão de firmeza, de postura e de firmeza. Né? Cara, muito legal. Eu vi que a gente batendo papo, conversando, né? Você citou ali o início da fé aí nos anos 90, né? Foi o período aí das fraldas, né? Da conversão aí sua, é isso? Sim. 90 mesmo você foi batizado, entregou a vida para Jesus. Foi num período que você teve esse início de caminhada com Cristo, é isso? Na década de 90? Sim. Naquele momento a igreja era uma igreja muito diferente da igreja Sem de dúvida. hoje. Era uma igreja que ainda era perseguida, se não oficialmente ainda havia um preconceito. Eu me lembro de como era necessário ajudar muitos pastores. Os pastores não tinham casa, os pastores precisavam de cesta básica. Era uma situação terrível, né? A minha mãe não chegou, a minha família não chegou a ser, por exemplo, daquela primeira geração que recebeu os pastores da comunidade cristã. Sim. Por exemplo, né? Mas logo naquele início nós conhecemos, por exemplo, aquele ministério e acabamos visitamos durante muito tempo aquele ministério, mas ficamos numa igreja que chamava Ministério Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, tá? Do pastor Jefferson Carmo.
Eu gosto de falar muito desse pastor, porque hoje eu conheço muitos pastores que estão em outras denominações e começaram ali. Que interessante. A minha família começou no Ministério de Renovação Carismática. Ali eles, inclusive, tiveram dons de línguas, etc. Naquele movimento que teve, né? Isso. E quando aquele movimento foi desmontado, muitas pessoas saíram daquele movimento e muitas igrejas evangélicas em Ribeirão Preto nasceram daquele momento no final dos anos 80, começo dos anos 90. Muito, muito. Né? As igrejas avivadas, as primeiras igrejas avivadas em Ribeirão Preto são desse período, né? Que bênção. Então, minha família é desse período, né? Era de um momento muito gostoso, foi um momento muito gostoso de aprendizado, né? De criação das igrejas, do avivamento das igrejas em Ribeirão Preto. Nós conhecemos, muitos pastores saíram desse movimento e hoje têm os seus próprios ministérios, né? Estão à frente de igrejas que Deus tem abençoado, têm prosperado, mas vem desse movimento aí, da década de 80 e 90, desse movimento também, desse grupo de pastores aí. Isso é, assim, um mover fantástico da parte de Deus, do Espírito Santo na vida dessas pessoas que deram continuidade, né? Aquele momento mudou, mas louvado seja Deus que o Evangelho não mudou e o nosso Senhor não mudou e não mudará eternamente, né? Isso que é fantástico. Agora, voltando, Eduardo e Augusto, vamos pensar um pouco no bate-papo que a gente estava tendo ali nos bastidores, né? No gabinete pastoral, pensando nesse tema segurança comunitária. Você ali estava interagindo sobre isso e eu gostaria que você falasse um pouco naquilo que você conhece, aquilo que você estudou, pesquisou sobre segurança comunitária, para trazer uma informação no início desse trabalho, dessa visão dos pensadores, dessa visão pós-moderna, né? Da própria modernidade líquida que você estava comentando, que é algo muito interessante, que querendo ou não, a segurança comunitária, ela vai desabrochar ou desembocar na vida das pessoas, né? Do cidadão, da cidadã de bem, dos departamentos, da área da polícia militar, polícia civil, né? Tem uma junção aí, né? Tem um trabalho que precisa ser fortalecido para se tornar algo de sinergia, não de dependência, mas de interdependência entre os departamentos, os bairros e os moradores. Vamos trazer para a nossa realidade de Ribeirão Preto. Gostaria que você falasse um pouco do tema, segurança comunitária. Bom, a segurança comunitária e o policiamento comunitário são filosofias de segurança que tiveram seu início no final dos anos 70, começo dos anos 80. Elas tiveram início na América do Norte e na Europa Ocidental e vieram para o Brasil ainda sem muita demora, porque já nos anos 80, no governo do Franco Montoro, ali, em 85, já começam isso. os primeiros consegues, né? E aí você tem um desenvolvimento mais intenso a partir também de 1997, na Polícia Militar, em que começa a haver um estudo maior e uma formação maior para o policiamento comunitário. Agora, nós falamos que o policiamento comunitário e a segurança comunitária, ela é uma filosofia de segurança pública. Sim. E é complicado falar de uma filosofia, focar tanto numa filosofia sem ter um estudo um pouco mais geral sobre filosofia. Mais aprofundado, né? Então, uma das coisas que nós precisamos falar quando nós falamos em segurança comunitária é sobre o Estado Democrático de Direito. Sim. Primeiro, nós temos que falar o que é Estado de Direito. É possível haver um Estado de Direito numa ditadura? É possível haver um Estado de Direito sem democracia? Sim. A monarquia é um Estado de direito, uma monarquia constitucional é um Estado de direito, porque é um Estado regido pelo direito, regido pelas leis, em que as leis estabelecem como sistema político Sim. a monarquia ou como sistema político uma ditadura, uma tirania, né? É possível... Agora, o que é isso? Bom, a gente já estudou, então a gente já falou sobre o que é Estado de Direito. E Estado Democrático? Temos Estado Democrático de Direito. Então, o Estado Democrático é um Estado em que a política ela é exercida pela população e ela tem como destinatários também o povo. Então, ela é
pelo povo e para o povo. Então, o que é agora o Estado democrático de direito? É um Estado de leis em que a política é exercida pelo povo e para o povo. Bom, agora que nós conceituamos isso, nós encaixamos a polícia comunitária como ela se encaixa perfeitamente no Estado democrático de direito. A segurança pública comunitária, a segurança comunitária e o policiamento comunitário é a filosofia de segurança que se encaixa na nossa Constituição melhor do que qualquer outra filosofia de segurança. Sem dúvida. Ela não é a única que vai ser exercida, mas é muito necessário que ela seja implementada e aperfeiçoada, até porque a nossa Constituição ela é perfeita ao já colocar no artigo 144 que a segurança pública ela é um dever do Estado, mas ela é um direito e uma responsabilidade de todos. É isso aí. Eu acho interessante isso. Você percebe, Eduardo, você observando aí, nós temos buscado segurança em nossas casas, nós temos? Na sua casa mesmo você tem câmera, você tem alarme, você tem prioridade na sua segurança. Com certeza. Mas você percebe que no seu ir e vir tem ocorrências acontecendo próximas e tudo mais. É interessante que as câmeras não servem só para a minha casa, né? Isso. Inúmeras pessoas já usufruíram das câmeras que eu tenho instalado em casa. Vários vizinhos já. Eles passam ali e pedem as filmagens, não é isso? Lá, dá uma olhada, aconteceu esse fato, aquele, a gente olha. Já tivemos até a oportunidade de, há 3, 4 anos atrás, de recuperar uma moto de uma vizinha, uma moto 125. Sim. E há 15 dias atrás, aí, recuperar o celular de um vizinho que foi assaltado. Olha isso, que interessante. Então, a gente tem que realmente se dedicar, né? Isso eu entendo como uma segurança comunitária, Sim. Né? Com certeza. Nós vamos entrar aí, para vocês dois pensando nisso, quando nós falamos de segurança comunitária, ela vindo do Estado, das políticas públicas, do povo e para o povo, nós temos que pensar também que quando começa essa ideia de segurança comunitária, realmente o propósito é gerar aproximação da polícia militar, polícia civil, com a sociedade, com os bairros, com os moradores. Naquele período da década de 80, era destinado um policial específico para um bairro, para cada rua, e gerava-se um relacionamento onde o morador conhecia. O soldado João está aqui fazendo, ele cuida dessa região, dessa rua. Ou o soldado Paulo está aqui. Havia uma aproximação maior. Percebe-se que se perdeu ao longo do tempo e nós estamos buscando reconquistar isso. Então, se você já começar a pensar no programa Vizinhança Solidária, ele vai começar a estruturar, a organizar e estabelecer novas formas de dinâmicas dessa segurança comunitária. Então, o Programa de Vizinhança Solidária do Estado de São Paulo, realizado pela Polícia Militar, é um dos programas mais eficazes, mas que também o termo solidário, né, nessa preocupação de ajuda, de cuidado do próximo, do vizinho, gerou o que nós chamamos aí da modernidade líquida, né? Então, pessoas não conhecem os seus vizinhos, na frente, do lado, da direita e da esquerda, o policial passa, ela não sabe quem é, a polícia também não sabe quem é um morador. Então, o programa Vizinhança Solidária, ele veio realmente para dar vamos dizer assim, um alerta, né? Um empurrão, um upgrade aí na segurança comunitária, né, Augusto? É um dos programas que tem funcionado em alguns bairros. Você também está envolvido ali no Consegue Centro ali, né? Junto com a Babi. Aliás, Babi, bom dia. Babi está nos acompanhando. Babi mandou um bom dia para você, um abraço. Falou muito bem de você, viu? Outro abraço. Babi é... Vou usar o termo militante aí, parceira, amiga de muitos anos, de vários desafios, vários enfrentamentos, mas a Babi está sempre junto. Guerreira, uma mulher assim que eu teço elogios pela dedicação dela nas causas que ela se envolve. Babi, mais uma vez obrigado pela participação na ONU Web Rádio. E você está envolvida no programa Vizinhança Solidária, a presidente do Consegue Centro. O Augusto está sempre junto com você e apoiando. E também nessa coordenação da comissão da ACIRP, né, que ele está à frente. Agora vamos pensar em ações mais práticas, tá bom? O Eduardo trouxe algo prático, né, da vida dele como cidadão, da vizinhança e tudo mais. Que esse programa, Augusto, ele tem esse propósito, né, de gerar de novo essa aproximação entre os moradores, né, e também com os departamentos.
Me fala um pouco aí como que você tem visto essa aproximação, esse envolvimento. Moradores, comerciantes, polícia militar, polícia civil, departamentos do poder público. Como que você tem observado essa dinâmica na prática? Primeiro, eu gostaria de enfatizar que é preciso que a população se envolva com os CONSEGs. A população participe dos CONSEGs. Muito bom. Os CONSEGs são o canal em que a população pode expressar as suas necessidades para a segurança pública e participar da elaboração das políticas de segurança pública. Então, a sociedade civil organizada, sim, é isso participando da elaboração da política de segurança pública é realmente uma novidade. É algo que ainda está em construção no nosso país. Claro que há resistência do policiamento tradicional, ainda há uma resistência. Imagine a resistência que há em policiais verem pessoas que não são policiais participando das políticas de segurança pública. Isso não é simples. Eu conversei já com delegados e com coronéis a respeito disso, e eu percebo a dificuldade que é de criar uma formação para o policiamento e para a segurança comunitária para a sociedade e criar essa formação também para os policiais, né? Para que os policiais vejam isso com bons olhos. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como a polícia trabalha e como ela pode se desenvolver. Nós costumamos falar na segurança comunitária que um dos inimigos que a segurança pública comunitária, do diálogo com a sociedade que a polícia tem, é a viatura. Que a viatura é um inimigo. Por quê? Porque nós temos um policiamento baseado no método americano de tempo de resposta de ocorrência. Então, que mede a eficiência da polícia na velocidade em que a viatura, em que o policial chega à ocorrência. O que acontece? A viatura, ao mesmo tempo em que ela amplia muito a abrangência daqueles policiais, a área que vai ser coberta por aqueles policiais, os policiais acabam perdendo o detalhamento de por onde eles estão passando. Eles acabam não vendo os detalhes que eles veriam se eles estivessem caminhando. E outra questão, é muito difícil alguém, uma população, acenar para a viatura, parar a viatura encostar. Pois não, senhor... Não, só queria te contar uma história. Tem uma pessoa ali, estou achando estranho, ela mudou ali para aquela casa, é uma pessoa... A pessoa acaba... A viatura distancia o policial da população, né? Do cidadão que não é policial. Não estou dizendo que a viatura tenha que ser abolida. Claro que não, ela atende a um determinado tipo de policiamento. Mas é importante que o policial seja conhecido no local, no bairro onde ele trabalha. Por exemplo, tem um caso que eu sempre conto, de um comerciante. Os policiais eles foram com cartões de visita nos comércios, entregando os cartões de visita, lá na Lapa, lá em São Paulo, entregando os cartões, falando: olha, meu nome é fulano, eu sou investigador de polícia, tal, eu trabalho aqui no 7º Distrito da Lapa, o senhor precisando de mim, o senhor tendo alguma informação, alguma necessidade, está aqui o telefone do distrito, está aqui meu nome, é só o senhor entrar em contato comigo. Isso, no caso, o policial civil, né? Isso. E eles foram conhecendo os comerciantes e os comerciantes conhecendo o policial pelo nome. Esse é o grande desafio hoje. Quando eles souberam, quando o comerciante viu um rapaz comprando um dormente muito grande e pedindo ainda dormentes maiores, se não teria, ele achou aquele esquisito, anotou a placa, no final, aquela informação acabou gerando a elucidação de um crime de um furto à caixa eletrônico. Então veja que a comunicação da polícia com a sociedade, ela é fundamental, porque a maior arma do policial não é a viatura, não é a arma de fogo, é a informação. Não é a informação. A polícia não trabalha sem informação. Então, por isso que é importante o CONSEG, por isso que é importante a vizinhança solidária, porque são mecanismos, são programas e mecanismos em que a informação passa a chegar para a polícia. Conhecer e se envolver, na verdade. Né?
Você tem uma dinâmica quando pensamos em segurança comunitária, e o programa Vizinhança Solidária ele vem trabalhar isso, né? Essa aproximação. Então você tem hoje, que eu vejo que na década de 80 acontecia muito essa patrulhamento comunitário, né? Às vezes não só de viatura, mas também a cavalo e outros meios de transporte. Mas a população de determinada região, determinado bairro ou rua, conhecia aquele que fazia o patrulhamento naquele horário, naquele período, ou nos turnos, no revezamento deles. Hoje nós temos uma dificuldade, nós temos um distanciamento, tá? Então, eu acho excelente a dinâmica do 90, a ação do Copom, fantástico. Sem dúvida. Mas também tem aquela coisa do Programa Vizinhança Solidária que quem faz esse treinamento, essa capacitação é a Polícia Militar. Esse contato primeiro da Polícia Militar, o papel do CONSEG é ser o intermediário, facilitador desse processo. A lei que criou os CONSEG regulamentou, ela traz essa, vamos dizer assim, esse perfil, essa atribuição, a palavra é essa atribuição para os CONSEGs. E o CONSEG seja esse facilitador entre o policial militar, policial civil, departamentos e moradores. Então, o Programa de Vizinhança Solidária, o envolvimento, a participação dele, vai trazer bons frutos, bons resultados, porque gera... Primeira coisa que nós temos que pensar que gera com o Programa de Vizinhança Solidária. A ação na rua, há um envolvimento na rua, um foco na rua, um cuidando do outro. Viajou, o vizinho fica cuidando da casa, vai avisando. Há esse contato ali dentro, entre os moradores daquela rua, a solidariedade um para com o outro e também de alguma ocorrência é rápido a informação ou acionar a Polícia Militar. Se precisa de uma ação investigatória ou investigativa, nós chamamos a Polícia Civil, que já é uma ação mais preventiva, de repreensão, que é a atribuição da Polícia Civil. Mas nós temos um desafio aí de como levar essas pessoas a aderir ao Programa Vizinhança Solidária. Tá? Você está envolvido lá, o Eduardo, por exemplo, está na região dele ali, ele fala para mim assim, eu queria fazer parte do Programa Vizinhança Solidária. Então, essa dinâmica de a informação ela é rápida hoje pela rede social, por causa do WhatsApp, mas tem ações difíceis também, da pessoa querer se envolver. Você não acha um desafio o morador querer se envolver, querer fazer parte? E eu vejo que o desafio é ele querer fazer parte, o desafio maior é quando ele não vê o resultado, a frustração que surge. Você tem observado isso no meio? Os resultados, eles demoram mais do que as pessoas hoje esperam, né? Esse é um problema. Nós vivemos hoje numa sociedade muito individualista, nós temos esse problema, e nós vivemos também numa sociedade muito solitária, né? Nós estamos falando sobre isso, né? Sobre o Zygmunt Bauman, né? Que é um filósofo que fala sobre a modernidade líquida, em que os relacionamentos hoje estão muito fluidos, eles não estão mais sólidos como antes. Casamento, né? Você é um exemplo. As amizades eram amizades para a vida toda. Sim. O trabalho, as pessoas elas tinham uma profissão, seguiam aquela profissão a vida inteira, frequentemente na mesma empresa. Começavam trabalhando ali na montadora e terminavam na mesma montadora. E hoje não, hoje você tem essa sociedade muito mais, embora existam as redes sociais, é uma multidão de pessoas juntas, todas solitárias. Bem mais informal. Então, e com a pandemia, eu acho que nós temos que frisar... Intensificou, porque houve-se o isolamento social, nós temos um vírus que desestabilizou todo mundo, gerou medo, gerou pânico, um vírus sério, levou várias pessoas à morte, né, a óbito, e nós temos pessoas que já estavam isoladas, elas buscaram mais ainda isolamento agora pela sua proteção, pelo medo, pelo receio da contaminação, e nós temos um caos aí hoje de pessoas que ainda não voltaram para o relacionamento. Nós somos seres relacionais, né? Não somos criados para viver afastado como eremitas, né? Afastado em montanhas, sem contato com ninguém, com nenhuma pessoa. Nós temos que viver em comunidade e em comunhão. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas e através de nossas vidas. Quando eu vejo a pandemia de Covid, eu apenas agradeço de nós não estarmos na gripe espanhola, que nós não tínhamos recurso nenhum de comunicação como nós temos hoje. Verdade, bem lembrado. Hoje, embora existam... Eu não gosto da palavra isolamento social. Eu prefiro a palavra isolamento físico. Porque nós não devemos deixar de nos relacionar.
Nós podemos não, Muito bom. nós podemos não nos encontrar, de repente, com a avó, com a mãe, porque ela ainda não estava vacinada, aquela situação toda, mas nós podemos continuar nos relacionando, né? E a polícia, nesse caso, você vê que a polícia comunitária, ela trava essa batalha para tirar as pessoas também do isolamento e participarem do policiamento. Veja que quando a Constituição coloca que é uma responsabilidade de todos, é porque polícia alguma irá conseguir colocar um guarda, um policial em cada esquina. Uma viatura em... Vamos ampliar, uma viatura em cada bairro, por exemplo, já seria um avanço tremendo. Então, existe então essa necessidade da polícia cada vez mais fazer... Porque uma das coisas que eu também não gosto é o policial quando fala o povo... tem uma expressão, né, Fê, que é o paisano, o povo. Eu não gosto disso. Como se ele não fizesse parte do povo. Sim, ele vem do povo e ele está ali para o povo. Então, o policial também é povo. Sim. Nós, né, uma frase. Às vezes o brasileiro fala muito, né? Porque o povo brasileiro, porque isso, né? O político fala porque o povo brasileiro, porque a sociedade brasileira. Ele não se inclui, né? É necessário também se incluir. Exatamente. E o policiamento comunitário, ele então é esse desafio de estreitar os laços com a comunidade. Agora, desenvolvendo também um pouquinho sobre o policiamento comunitário, você falou da polícia militar e da polícia civil. Eu gostaria de fazer só uma consideração. Eu sei que muitas pessoas, por exemplo, hoje têm críticas a respeito da polícia civil. E eu digo às pessoas, ajudem a polícia civil, participem dos consegues e peçam mais recursos para a polícia civil. Hoje eu converso com alguns amigos meus e alguns colegas, ex-colegas, e eu vejo como a polícia está sem efetivo, como a polícia está sem equipamento. Frequentemente a polícia civil, a instituição, ela vive de favores vive de favores, digo. Ela vive de aluguel ou vive com casa emprestada, né? Ela não tem prédio próprio, muitas vezes. Então, há uma escassez de recursos na Polícia Civil muito grande, muito grande. Então, eu peço à população para que participe e exija dos poderes políticos que a Polícia Civil e a Polícia Militar tenham as estruturas adequadas, necessárias, né? E para que também as condições de trabalho do policial, que são muito difíceis, também sejam melhoradas para que ele possa devolver à sociedade um serviço mais digno. Falando um pouquinho também sobre segurança comunitária, existe um problema muito grande que nós temos que tomar cuidado com a segurança comunitária em sua implementação. Eu gosto de dizer que a estatística, ela pode ser a arte de mentir com precisão. Sim. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. No estado de São Paulo, como no Brasil, nós temos algo chamado cifra negra, que é o número de ocorrências que não chegou ao registro formal do estado, né? Essa cifra negra, ela distorce muito a informação. Não vou mais na delegacia, não vira nada. Não vou registrar. E aí a estatística de criminalidade desce, quando na verdade a criminalidade na prática está subindo. Agora eu vou dar um exemplo com relação à Delegacia da Mulher. Se o número de casos de violência registrados na Delegacia da Mulher está aumentando a violência contra a mulher ou está aumentando o número de mulheres que estão tendo coragem de ir registrar? Então, nós temos que tomar esse cuidado para não fazer uma afirmação. Pode estar aumentando a violência contra a mulher, mas pode também estar ocorrendo uma política de segurança pública afirmativa para que as mulheres tenham coragem de registrar. Se eu abrir uma delegacia da mulher 24 horas, com certeza a estatística vai aumentar. Sim. Não necessariamente a violência aumentou. No caso do policiamento comunitário, quando você implanta o policiamento comunitário e a segurança comunitária, como a população começa a confiar mais na polícia e começa a se comunicar mais com a polícia, é natural que os registros aumentem.
Então, nesse caso, a estatística pode aumentar, pode indicar um aumento da criminalidade. Não é o fato. Muitas vezes, essa interação da polícia com a comunidade gerou essa boa relação e gerou o aumento da estatística, porque as pessoas estão indo registrar as ocorrências, né? Então, e é muito complicado para as autoridades, seja um comandante da PM, seja um delegado, é muito complicado ele esclarecer, ele explicar para os seus superiores, muitas vezes, que a estatística de criminalidade está aumentando quando o policiamento comunitário e a segurança comunitária foram implementados. É importante na sua fala frisar algumas coisas. A primeira delas, nós temos um programa de vizinhança solidária que é exemplo, né, ao longo do desenvolvimento da vizinhança solidária em Ribeirão Preto, que é a CIT Ribeirão, né? Aí tem toda a tecnologia envolvida também na segurança comunitária, o condomínio digital, né, o envolvimento dos moradores e das ruas no programa Vizinhança Solidária, a forma que eles ampliaram esse programa lá e o resultado que trouxe, que entra na estatística que você destacou, que é muito importante. A estatística de criminalidade, que era muito alta lá, ela diminuiu drasticamente, positivamente, né, através do programa do envolvimento da população, via Programa Vizinhança Solidária, mas com a participação específica do CONSEG. Para você que está nos ouvindo, o CONSEG é Conselho de Segurança Comunitária. Nós, em Ribeirão Preto, nós não temos um Conselho de Segurança por bairro, mas por região. Nós temos 8 CONSEGs divididos em 8 regiões em Ribeirão Preto, com diretorias específicas e ações específicas em regiões. Então, nós temos 8 CONSEGs em Ribeirão Preto, distribuídos em 8 regiões, que têm atuado, têm trabalhado em parceria com a Polícia Militar e Polícia Civil. Mas outro destaque importante, Augusto e Eduardo, que temos que fazer aqui, é a importância de registrar o boletim de ocorrência. Hoje, com essa pandemia, nós temos a delegacia eletrônica que você pode fazer online. Mas eu falo o pessoal dos bairros, especialmente o pessoal aqui do Alta Boa Vista. Teve roubo ou furto de qualquer item, seja de uma lâmpada, seja do seu interfone, da lixeira, agora plantas estão roubando aqui no Alta Boa Vista, tem que fazer o boletim de ocorrência. Porque quando nós vamos interagir com esses departamentos, a primeira coisa que eu tenho reunião com eles como presidente do CONSEG da região sul, eles querem, foi registrado o boletim de ocorrência, Silvio? Não, me falaram que sim. Tem um número, mandou para mim, eu encaminho. Quando não encaminha, eles fazem um levantamento. Não tem uma estatística. Então, nós temos hoje uma observação da Babi também, presidente do CONSEG Centro. Vamos melhorar a estrutura da Polícia Civil, vamos colocar, primeiro passo, né, algo que seria, entre aspas, a Secretaria de Segurança Pública, simples, um delegado por distrito policial, que não temos, tem delegado acumulando mais de uma função dentro do distrito policial, ou assumindo a frente de mais de um distrito policial, às vezes está com 2, 3 sobre a sua responsabilidade. Aí temos a cobrança da participação. Então, aqui na região sul, nas nossas reuniões e nas nossas demandas, nós temos sido bem atendidos e correspondidos pela Polícia Civil. Quando isso não ocorre, eu entendo a demanda. Então, a Polícia Militar também, nós tivemos uma perda de efetivo grande, de 42% a 47% na Polícia Civil, tivemos uma perda grande na Polícia Militar e falta de novos concursos e reposição daqueles que saíram, né? Poucas viaturas, ou seja, resumindo, Augusto, o que você falou, a falta de estrutura para trabalho, a estrutura para atendimento, a estrutura de pessoas para atender, ela é precária hoje na cidade de Ribeirão Preto, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Então, nós tivemos uma boa ação, a reativação do Conselho de Segurança, nós temos a ação pontual da Comissão Parlamentar de Segurança, nós temos a ação excelente dos CONSEGs em Ribeirão Preto. E para frisar aqui para você que está nos ouvindo, quem está à frente do CONSEG ou dos CONSEGs em Ribeirão Preto ou no estado de São Paulo, são todos serviços não remunerados. Ou seja, esse pessoal da sociedade civil trabalha voluntariamente por vocação. Esse pessoal tem vocação no que estão fazendo. Eles fazem com maestria, eles fazem por amor e por dedicação à causa, buscando sempre a segurança dos bairros, das pessoas e realmente trazer políticas públicas eficazes e pontuais em Ribeirão Preto. E nós temos, Augusto, a implementação dessa segurança comunitária, nós temos alguns desafios, né? Muitos, né? Me cita ou identifica alguns desses desafios para a gente começar, o ouvinte está nos ouvindo ou está nos vendo, para ele começar a colocar isso na cabeça dele. Além da falta de estrutura, nós temos desafios para implementar, vamos elencar aqui, o programa Vizinhança Solidária. É um desafio implementar ele
E quando não implementamos, nós temos resultados muito negativos, né, Augusto, sobre isso. A vizinhança solidária, ela não lida apenas com a ocorrência. É isso aí. Ela lida com o relacionamento. Muitas vezes o policial não está atendendo uma ocorrência. Ele está se relacionando com a comunidade. Então, algumas dificuldades que nós temos na implementação, vou dar um caso que é muito comum e que os Consegues também enfrentam essa dificuldade. A rotatividade de policiais. É uma situação polêmica, mas a rotatividade de policiais numa determinada área, prejudica. Dificulta o relacionamento, a proximidade, o conhecer e deixar se conhecer, né? Eu conheço os soldados, cabos, sargentos, o tenente, o capitão. Eu conheço os investigadores, conheço o delegado. No mês que vem, eu já não conheço mais, porque já trocaram. Então, essa rotatividade, ela é ruim para o policial, né? Que tem que toda vez resetar e reconstruir esses relacionamentos com a comunidade, e ela é ruim também para Isso é da política da própria corporação, da Secretaria de Segurança Pública, você está envolvido há mais tempo nisso. O que você identificou? Por que dessa rotatividade? Bom, no caso da Polícia Civil, nós temos um problema seríssimo de efetivo. Sim, isso é perceptível. Muitos policiais acabam exercendo atividades em unidades diferentes. E nós também temos um número grande de aposentadorias, né, que não estão sendo repostas. E muitos afastamentos também por enfermidades, agora por causa da própria pandemia. Sim. Teve muito afastamento nós temos também. Esses problemas. Agora, as instituições também, elas precisam se aperfeiçoar de modo a estabelecer, a ter como política estabelecer vínculos daqueles policiais do distrito ou da base da companhia com a população daquele local. É porque para você iniciar um programa de vizinhança solidária, essa implementação... Precisa ter pessoal. Precisa ter pessoal. Então, pelo que eu observei, na maioria das vezes, quando o capitão ou quem ele direciona ou delega essa função de treinamento e capacitação sobre o programa de vizinhança solidária, esse período que eles estão fazendo me parece que está fora das horas de trabalho deles. São voluntários também nesses atendimentos, como várias outras ações da Polícia Militar são voluntárias. Não é que eles estão fora da hora de trabalho. O problema é que o policial não tem horário, né? Nós recebemos um aprendizado de que nós somos polícia 24 horas. Eu não acredito nisso. Não dá para ser. Eu já tenho muitas dúvidas em relação a isso. Agora, uma das questões que são complicadas é o policial, por exemplo, o policial civil, o policial militar, se algum policial estiver me ouvindo, ele pode confirmar isso. Ele não recebe hora extra. Se ele atendeu, ele sai às 7 horas da noite. Se ele atendeu uma ocorrência, um chamado às 6 horas da noite, e essa ocorrência for complicada, ele ficar até meia-noite, né? Essas horas é de graça. Ele vai trabalhar de graça. Essa população o policial, ele não recebe periculosidade, adicional de periculosidade. O policial, ele não recebe adicional noturno. O policial, se bater uma viatura, ele tem que pagar o prejuízo da viatura. E pagar o prejuízo também de onde ele bateu. Ele estava atendendo uma ocorrência, por alguma razão, entrou numa colisão. Ele estava perseguindo, estava fazendo um acompanhamento, ou estava se deslocando rapidamente para atender uma ocorrência e colide. Ele vai pagar essa viatura, ele vai pagar o muro, vai pagar o poste, ele vai pagar o outro veículo. Ou seja, as políticas públicas precisariam melhorar sensivelmente o lado humano e até psicológico, né, da tropa, principalmente né? psicológico. Vou tocar agora num outro assunto bem conectado com o que você disse. Infelizmente, hoje, morrem mais policiais de suicídio do que vítimas em atendimento, em ocorrência. Exatamente, no trabalho, né? Então, qual é o maior desafio do policial? É a criminalidade? Ou será que é lidar com salários baixos, condições de trabalho precárias? Muitas vezes ele mora em Ribeirão e foi transferido para o ponto outra do região, estado, para outro estado. E ele está longe da família. Então, qual é a condição que hoje os policiais têm para exercer o trabalho? Qual é o emocional? Muitos policiais estão atolados em consignados. Né? É verdade. Então, essa é uma realidade que nós temos e que causa dificuldades também na segurança pública. Com certeza. O CONSEG,
ele tem também uma função auxiliar de colaborar para que as polícias tenham estruturas adequadas e condições de trabalho adequadas. O CONSEG não tem um poder, não pertence ao Estado, não tem um poder de mando, mas ele tem um poder Ele tem um vínculo com a coordenadoria dos CONSEGs estaduais, né? Que deveriam ser esse parceiro, né, esse facilitador também de pegar as demandas da Polícia Militar e Civil e levar lá, exatamente, solicitar audiências, né, oficializar, solicitar audiências para trazer apoio também para a estrutura, reposição de efetivo, apoio psicológico, melhorias, projetos para reformas da própria base também. O CONSEG tem como fazer, intermediar isso, né? Um dos papéis e atribuições do CONSEG em si. Silvio, como você disse a respeito do déficit de policiais, da Polícia Civil, acima de 40%, e a população de Ribeirão Preto aumentou. Aumentou. Então, nós estamos falando de um déficit em Se relação... Se você for pegar estatisticamente, ele é muito maior esse déficit. É muito maior. Muito maior. A população aumentou da cidade, o número de policiais e o departamento reduziu. encolheu. E aí o que acontece? A polícia acaba retirando os serviços para exercer aquele serviço fundamental. Sim. Para exercer aquele serviço mínimo que a população precisa. E o policiamento comunitário, não que ele não seja fundamental, ele é fundamental. Mas, por exemplo, entre deslocar policiais para fazer esse policiamento comunitário, para conversar com os comerciantes e com os moradores... Não dá para fazer. E atender um homicídio? Vai direto para o homicídio. Agora, lembrando que nós ainda temos assim, graças a Deus, e isso eu gostaria de falar para a população, o padrão do criminoso, hoje, ele é o microtraficante e ele é o pequeno furto. Sim. O padrão do criminoso brasileiro não é o estuprador, o latrocida, o homicida, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a população ela está tentando hoje se defender de uma maneira individual, que é adquirindo armas. Sim. Mas ela precisa aprender a se defender dialogando com os órgãos de segurança pública e dialogando com a sua vizinhança. Que aí esse é o papel do CONSEG, papel do Programa Vizinhança Solidária, e ele tem um segundo desafio. O primeiro desafio é gerar esse contato do policial militar nos relacionamentos, e o segundo desafio é gerar que a população, o cidadão, se envolva nisso, que eu acho que é um dos maiores desafios. Se o policial militar, através do Programa Vizinhança Solidária, ele vai levar até lá, quer abrir na sua rua, Eduardo, da sua casa, quer. Então, vamos reúne o pessoal lá, e aí nós temos um desafio enorme. Reunimos, pode falar. O Eduardo falou muito bem como que ele participou, como que ele colaborou com a segurança pública. Exato, é isso aí. Fornecendo as filmagens. E se ele tivesse comprado uma arma e fosse atrás? Tinha dado outros problemas. Porque uma das coisas que eu quero falar, a vizinhança solidária, o policiamento comunitário, eles têm eles demoram um pouco para surtirem efeito. Sim, mas, é por um exemplo, planejamento a longo prazo. O caso da City Ribeirão é um modelo de sucesso, sim. Mostra como ele é efetivo. Agora, por exemplo, no caso de uma arma de fogo, existem... a maior arma é a informação, não é... A informação e o envolvimento, Isso. né? E algo que é muito difícil, algo que é muito complicado é o efeito surpresa. Se você está com uma arma de fogo, mas o criminoso tem um efeito surpresa sobre você, de nada adianta a sua arma de fogo. Se ele conseguir se aproximar de você com uma faca e colocar a faca no seu pescoço, de nada vai adiantar a arma na sua cintura. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa acha que ter uma arma de fogo resolve o problema. Mas ele não tem um treinamento de manuseio, um treinamento psicológico de como usar, em que momento usar. Então, simplesmente ter uma arma de fogo não é o caminho. O caminho que nós temos hoje que pensar, que nós estamos aí próximos, nós temos aí, daqui 2 minutos nós vamos ter um tempo de oração e depois vamos partir para considerações finais, que nós já temos 7 minutos para encerrar o programa, parece que não, mas já passou quase 1 hora, né? O assunto é bom, o bate-papo é bom, muita informação, mas o desafio nosso hoje da segurança comunitária é fazer realmente, trazer o morador daquele bairro, daquela rua, se envolver. E um caminho hoje é o Programa Vizinhança Solidária, que ele está bem estruturado, ele é mais prático. O policial militar vai até aquela rua, dar um treinamento. E esse envolvimento da população é importantíssimo, porque quando eu vou na rua do José Eduardo e ele quer o Programa Vizinhança Solidária na rua dele,
estender esse programa para o bairro dele, nós marcamos uma reunião, um treinamento, a polícia militar vem lá, na pessoa do capitão ou de quem ele designar para dar o treinamento, poucas pessoas aparecem. Poucas pessoas vêm nessa reunião. E aí nós temos um grande desafio do quê? Montamos ali aquele grupo de rua da Vizinhança Solidária, tem 2, 3 pessoas participando. Agregar, chamar as outras pessoas, levar eles a entender essa solidariedade que acontece a partir da sua casa e da sua rua, depois para o seu bairro. Então marcamos muitas reuniões, você sabe disso, Augusto, que reunimos departamentos, levamos pessoas... Vamos supor, você tem 400 casas naquele bairro que estão envolvidas no programa Vizinhança Solidária, comparece 5, 6 pessoas. Então, o maior desafio é a população entender que a participação dela vai trazer resultado a longo prazo. Processo de formação. Processo de formação, de conscientização. Deixa eu só fazer uma observação. Claro. Segurança pública não é só polícia, viatura. Não, é muito mais amplo. É muito complicado falar de segurança pública e o CONSEG, a Babi tem um trabalho belíssimo com relação a isso. Sem falar de moradia, sem falar de renda, sem falar de distribuição de renda, sem falar de emprego, sem falar da condição das pessoas em situação de rua. Então, o CONSEG também tem atuado nisso, até a CI também tem atuado nisso também, da necessidade da sociedade civil organizada dar atenção para essas questões sociais, porque é muito complicado falar em segurança pública, em ter uma vida deixar essas coisas de lado, né? Com as pessoas em situação de rua, com de uma sociedade, drogas, as pessoas sem emprego, as pessoas numa desigualdade social tremenda, sem educação, sem acesso à educação. É difícil. Vamos ter um tempo de oração. Amém. Agora é hora de falar com Deus. Naon, momento de oração. Você que está nos ouvindo, eu convido você, eu, Eduardo, também o Augusto que está aqui no estúdio da On Web Rádio, curvar as vossas cabeças e levar o seu pensamento a Deus. Nós temos muitas pessoas, famílias que precisam da boa notícia, precisam da boa nova, precisa da ação pontual do Espírito Santo. Mas para essa boa nova chegar, meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa se dispor, você precisa ir até essas pessoas, realmente agir com essa bondade, com essa compaixão para com as pessoas. Pessoas que estão enfermas, com problemas financeiros, pessoas que estão passando por um luto em suas casas, em suas famílias, que realmente Deus possa tocar você nessa manhã. Convido você a fechar os seus olhos e orar em nome de Jesus. Pai amado e querido, obrigado por esse tempo que estamos passando juntos. Esse tema tão importante, tão relevante para a nossa sociedade, que é a segurança comunitária. Obrigado, Deus, por nesse estúdio estar conosco aqui nesta manhã. O Eduardo está aqui conosco, o Augusto. Realmente trazendo conhecimento, trazendo informação, participação. Abençoa a vida deles, a casa deles, a família deles, o futuro. Tudo aquilo que eles almejarem fazer, Pai, que Tu os abençoe e os faça prosperar. Abençoa também os nossos ouvintes, ó Pai. Abençoa essa igreja local que nos recebe, que nos acolhe, que nos dá estrutura. E em nome de Jesus, abençoa essa cidade, abençoa os bairros, abençoa os departamentos, abençoa as autoridades. Gera temor no coração deles. Que tudo que eles forem fazer, Pai, que eles façam com zelo, façam com dedicação, sempre em pró do próximo, do pobre, do aflito, do necessitado. Nesse momento tão difícil que vivemos no mundo, ó Pai. Nós te pedimos, Deus amado, em nome do Teu Filho Jesus, por meio do Teu Santo Espírito, que esse vírus vá embora. Ó Deus, que os números de UTIs continuem caindo, que os números de enfermaria continuem caindo, que a vacinação continue avançando, ó Pai. Mas eu te peço nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus, que haja bom senso e sensatez no coração de cada governante, de cada autoridade, ó Pai, que está à frente, ó Deus, desse Plano São Paulo, dessas ações municipais, em suas secretarias, nos seus executivos locais. E, Pai amado, coloca realmente uma direção, dá clareza, dá sabedoria, dá realmente para eles condução, ó Deus, assertivas, ó Pai, em nome de Jesus. Visita os hospitais e opera cura, salvação, libertação. Visita as famílias, ó Deus, que retornaram de hospitais, que perderam seus entes queridos, e os console por meio do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra, e pela Tua Igreja, eles sejam renovados e restaurados. Pai, obrigado por esse momento que estamos vivendo juntos.
estamos passando juntos e te pedimos em nome do teu Filho Jesus, nos faz realmente ter um amor zeloso, ágil, prático a Deus, de realmente entender que amar a Deus é colocar em prática o amor ao próximo, que nós sejamos pessoas realmente, famílias diferenciadas, que cuida, ama e investe em outras famílias. Obrigado por esse programa, por esse dia, pelas tuas misericórdias que renova cada manhã sobre nossas vidas e pela tua bondade que nos acompanha todos os dias. Oramos e agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos partir agora para as considerações finais do programa Ação que Transforma, com a temática de hoje, segurança comunitária. Pessoal, nosso tempo praticamente se esgotou. Eduardo, obrigado pelo apoio, pela participação. Se você quiser deixar algum recado para os nossos ouvintes, seja na área espiritual, seja na área de segurança comunitária, faça suas considerações finais, em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade que a ON Web Rádio, através da pessoa do pastor Silvio, está me oferecendo nesta manhã. O prazer enorme estar com o Augusto, participando dessa conversa informal sobre segurança. E gostaria de deixar um recado realmente para você, ouvinte, que se envolva na sua região. A sua ajuda é muito importante. Não tenha receio, não tenha vergonha, timidez. É muito importante a participação de cada um de nós, o seu vizinho, de frente, do lado, conhecer, saber o nome, para que haja uma interação e ajude a se relacionar, na verdade, com certeza, Eduardo, com a segurança pública do seu bairro, da sua cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua participação, pelo seu apoio, Eduardo. Augusto, por favor, suas considerações finais. E mais uma vez, obrigado por ter vindo, viu? Foi um grande prazer estar aqui na ON Web Rádio. Obrigado, Silvio, pastor Silvio, pela oportunidade de ter esse bate-papo abençoado. Também gostei muito. Sobre segurança pública e sobre policiamento e segurança comunitária. Com relação às considerações finais, a palavra diz que haveria um tempo em que o amor de muitos esfriaria. Eu vejo isso nos dias de hoje. Então, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo se preocupem com o próximo, se preocupem com seus familiares, com seus vizinhos, tenham amor pelas pessoas. Amém. Né? E é possível fazer segurança pública amando as pessoas, se preocupando com as pessoas, tendo carinho com as pessoas. Esse deve ser o propósito, criar uma sociedade pacífica e amorosa. Amém. Amém. Você que está nos ouvindo, que realmente você seja solidário, se envolva com o seu vizinho, com o seu próximo e seja aquele que está pronto sempre a ajudar. A palavra que deve ficar no seu coração é servir com amor ao seu vizinho, à sua rua, ao seu bairro. Que Deus te abençoe, Deus te capacite. Nós vamos ficando por aqui em mais um programa Ação que Transforma, com a temática de hoje, segurança comunitária. Os convidados hoje foram o José Eduardo e também o Augusto Marques. Hoje nós tivemos aqui realmente um bate-papo interativo, informativo e de construção para a sociedade de Ribeirão Pretana. Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima semana e que no próximo programa Ação que Transforma nós tenhamos uma nova temática, um novo convidado e que você se envolva e participe. Você que está nos vendo pelo Facebook, muito obrigado. Você que está nos ouvindo pela ON Web Rádio, também agradecemos a sua participação. Você pode acompanhar, acessar pela página da ON Web Rádio, também pelo link do Facebook e logo mais nós também enviaremos para você na semana que vem o podcast dessa entrevista, desse bate-papo aqui na ON Web Rádio. Um grande abraço, ficamos por aqui, Deus te abençoe.